não começou. Ou começou. Bem. Bom, então agora é o momento que eu falei que quem tiver aí como abrir os dois PDFs, né, ou pelo menos o PDF do Atlas para acompanhar, para fazer anotações, enfim. Eu vou compartilhar também essas figuras aí, conforme for falando, eu vou mostrando aqui. Mas é interessante, né, se você tiver o PDF aí na sua casa, se você achar necessário, interessante, enfim, fazer anotações, abre aí, faça e tal. Bom, então esse capítulo, né, é sobre função e estrutura do sistema nervoso. E aí o autor começa falando do sistema nervoso dos mamíferos, né? E ele vai dizer então que o encéfalo humano é uma variação do encéfalo dos mamíferos. E aí isso está bem evidente na figura 7.1 da página 181. Mas antes de ir para lá, né, então só complementando essa informação, né, nos mamíferos há a divisão entre sistema nervoso central, SNC, e sistema nervoso periférico. Então, sempre que agora, a partir de agora, aparecer SNC, é sistema nervoso central, e o SNP é sistema nervoso periférico. Então, o primeiro... eu fechei o capítulo. Não deveria, mas aqui dá para achar. Então, vou mostrar de novo aquela figurinha do sistema nervoso central e periférico, para vocês lembrarem, mas depois a gente vai ver isso com mais vagar. Só um momento, gente. Só para lembrar o que é o central e periférico. Então, lembram dessa figurinha aqui que a gente já viu? Sistema nervoso central, que compreende o encéfalo e a medula espinhal, e o encéfalo compreende o cérebro, cerebelo e tronco encefálico, que a gente vai ver com mais calma daqui a pouquinho. E a medula espinhal, então, o sistema nervoso central. Ele fica no centro, dentro do corpo. E o sistema, quer dizer, todo o sistema nervoso fica dentro do corpo, né? Mas no caso, esse fica dentro de ossos, né? Então, pronto, tem essa informação. Né? O sistema nervoso central, ele fica dentro de ossos. O encéfalo fica dentro do crânio, né? E a medula fica dentro da coluna vertebral. Então, pode ser uma dica para estudar para a prova. Se está dentro de osso, é central. Se está fora do osso, é periférico. Certo? E aí, enfim, então os nervos que saem lá da coluna vertebral formam, né, o sistema nervoso periférico. Certo, gente? Sim.
E essa estrutura de sistema nervoso central periférico, o autor vai dizer que se reproduz em todos os mamíferos. Vamos lá. Para ver o cérebro dos mamíferos. Então, aqui na página 181, figura 7.1. Apesar das diferenças em complexidade, os encéfalos de todas essas espécies possuem muitos aspectos em comum. Os encéfalos foram desenhados para parecerem aproximadamente com o mesmo tamanho. Seus tamanhos relativos são mostrados na coluna à esquerda. Então aqui na esquerda tem uma coluninha com a proporção real, né, de todos esses encéfalos, que vai lá desde o encéfalo do ratinho, que é pequenininho, um pouquinho mais de 1 centímetro, acho que tem, né? E vai aumentando, coelho, gato, ovelha, chimpanzé, ser humano e o golfinho. Olha que engraçado que é o encéfalo do golfinho, né? E aqui está funcionando. Mas no outro documento parece que não estava. Sabe o que eu estou falando? Essa ferramenta aqui, que é grifar, realçar texto. Parece que em certas partes do documento ele funciona e em outras não. Não entendi. Bom, se você clicar aqui em cima, né? Agora está desativado, mas se você clicar nessa canetinha, ela vai ficar amarelinha e você pode grifar, olha lá, ó, o texto. Dá um Ctrl Z para apagar tudo. Então, mais uma ferramenta aí para estudar no PDF. Grifar. E aqui não funciona. E aqui, deixa eu ver. Também não funciona. Mas no desenho funciona. Não entendi. E aqui funciona também. Estranho, tem partes do documento que funcionam e partes que não funcionam. Tá bom. Se vocês quiserem, então tem mais esse recurso aí para usar. Então tem lá o cérebro pequenininho do ratinho até o cérebro do golfinho, que é um pouco maior do que o nosso. E aí, se a gente observar, né, nessa figura que está todos praticamente do mesmo tamanho, né, são muito semelhantes. Né? A gente vê lá o cérebro do rato, do coelho, são lisos, né, praticamente. Aí do gato já começa a ter essas ranhuras, vamos dizer assim, ele já não é tão liso, né? Começa a ter essa textura. O cérebro da ovelha, o do golfinho, do chimpanzé e o nosso. Né? A gente vê muito parecido, né? O cérebro do chimpanzé, mas ele é maior, assim, maior. Né? E o do golfinho tem esse formato diferente, né? E olha só, né, que curioso, né, o tamanho do cerebelo do gato, por exemplo, que é um bicho para quem os movimentos precisos, né, são muito importantes, né, em comparação com o ser humano e o macaco, por exemplo, também, né, que também é importante o movimento para a gente, para o ser humano principalmente a questão do equilíbrio, né, que a gente anda ereto sobre dois pés, né, se eu falar duas patas vocês vão me matar. E olha em comparação com o cerebelo do golfinho, né? O cerebelo do golfinho muito grande, né? A importância que tem essa questão da motricidade e de perceber o ambiente. Muito bem. E, né, como vocês podem observar, quanto mais complexa aí a espécie, menos liso é o cérebro. Olha só o cérebro do golfinho. E o nosso também, né? Então, por daqui a gente já consegue, só pelo formato do cérebro,
a gente já consegue ver quais os animais são mais inteligentes ou não, né? Qual cérebro dá conta de uma maior complexidade ou não. Muito bem, então é isso, né? A informação aí principal é que o cérebro humano é uma diferenciação, o encéfalo, né, no caso humano, é uma diferenciação do encéfalo dos mamíferos, mas que de modo geral eles são muito semelhantes. Então vamos voltar lá para o slide. E, bom, sistema nervoso periférico. E aí, né, ele vai começar, então, agora com a primeira noção aí que a gente precisa ter, as questões anatômicas, né, as referências anatômicas, para poder entender, visualizar melhor, localizar as coisas no cérebro e até para nós mesmos, né? E aí são esses nomezinhos aqui, anterior, posterior, ventral e dorsal. Bom, ele tem... Bom, vou falar da palavra primeiro e depois a gente vai para o conceito. Então, anterior ou rostral é a parte que fica perto do focinho, né? A palavra rostral também tem a ver com rosto, né? Se a gente, o rostro, né? Em espanhol se diz o rostro. Então, anterior ao rostral é o que fica mais para o lado do rosto, do focinho, né? E posterior ao caudal, que fica para o lado da cauda, né? Porque, não pode, porque se fala rabo, pode ser uma coisa muito pejorativa, né? Então, então vamos ficar na cauda. Na cauda. Melhor, né? Com U. Sim. Porque se for com L, né? Se for com L, acho que é cauda de doce, não é? Calda de pudim. E o ventral é relativo ao ventre, ou barriga, e o dorsal relativo ao dorso ou costas. Muito bem, então vamos lá para o desenhinho para explicar essas coisas: anterior, posterior, ventral e dorsal. Aí lá no capítulo ele vai usar o rato para explicar esses conceitos, né? Isso daí tem que saber, viu, gente? Espera só um minutinho que eu vou pegar um negocinho aqui que vai auxiliar pedagogicamente. Só um... Professor, Oi. você que ficou em silêncio ou travou? Não, eu fui pegar um negócio aqui, mas já peguei. Ah, tá. Vocês estão vendo a tela do PDF e conseguem me ver no cantinho ou não? Vocês estão vendo só o PDF? Sim, dá pra ver sim a tela Te vendo certinho. no cantinho. Vocês conseguem? Só tô vendo o rato aí. Professor, eu achei que você ia pegar um rato, que você tinha um rato em casa de estimação. Não, Deus que me livre. Eu sou. Nossa, eu tenho pavor de rato. Pavor, pavor. Se eu ver um Mas rato é verdade que a lá gente. longe, eu saio correndo. Mas é verdade que tem um semestre que a gente tem que cuidar de um ratinho até ele crescer e fazer experiência com ele? Então, é o que eu tava dizendo hoje, né? Que era pra. Misericórdia, né? Que era pra disciplina Ah, eu quero. Era pra Eu disciplina. morro de medo.
era para disciplina de análise do comportamento para aprender a condicionar, né? Mas hoje em dia não se usa mais, né? Porque existe programa de computador, tem outras maneiras de fazer isso. Eu fui pegar isso daqui, ó. Estão vendo? Estão vendo? Pegar? Bonitinho. Então, anterior ou rostral, aqui na minha amiguinha, que é uma cavalinha, e essa daqui é a cavalinha mamãe, e tem o cavalinho bebê, olha só que bonitinho, são muito fofinhos. É uma coleção de cavalinhos. Não, é só a mamãe e o bebê, só, olha lá, que bonitinho. Então, a parte anterior ou rostral é a que está perto do focinho, né, ou do rosto. E a posterior, aliás, tem que olhar aqui, gente. Eu confundo posterior com dorsal. E a posterior ou caudal é a que está perto da cauda, né? Então, lá no desenho do livro tem um ratão bem feião, né? Assim, né? Ou assim, né? Então, a gente vê o anterior é aqui, né? Mais próximo do focinho. E o posterior perto da cauda, beleza? Então, tudo que é anterior é perto do rosto, tudo que é posterior perto da cauda, beleza? O meu dedo está numa posição mais anterior ou posterior? Anterior? Senhor, E agora? Posterior. Muito bem, Caudal. muito bem. Então tem o anterior e o posterior, e tem o ventral, relativo à barriguinha, ou ventre, e o dorsal. dorsal, Dorsal. relativo ao dorso, às costas. Então, ventral, ventre, dorsal, costas. Dorsal, ventral. Então, agora eu estou com as duas mãos, né? Mas o meu indicador está numa posição ventral ou dorsal nesse momento? Ventral. Ventral. E agora? Dorsal. 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 Muito bem. Então vamos lá pro ratão. Muito obrigado, cavalinha. De nada, vocês são muito legais. Essa cavalinha me ajuda para tudo. Tudo que precisa, ela me ajuda. Não parece mais aula de biologia, é isso? Mas é, né? Do que Então, olha lá. psicologia? Mas é, de certo. Mas é mesmo. Mas o É. ser humano, ele é Faz parte da- biopsicossocial, né? Oi? É que faz parte a gente aprender essas coisas, né? No Sim, curso. porque temos a dimensão biopsicossocial, né? Uhum. Essa disciplina é totalmente totalmente não, mas pelo menos agora, até um bom pedaço aí, vai ser totalmente da, da dimensão bio, né? Uhum. Então, olha lá. Figura 7.2, está na página 182. A 7.2A é a visão lateral e a 7.2B é a visão dorsal desse ser abjeto aqui, né? Então, quando está mais perto do focinho ou do rosto, é anterior ao rostral, mais perto da cauda, posterior ao caudal, ventre ventral, costas dorsal. Aí aqui o encéfalo e a medula espinhal. Encéfalo, medula espinhal, né? E aí é uma outra referência. Mas vamos ficar primeiro nesses quatro aqui, depois a gente inclui as outras. E aí, se você for lá pro Atlas, acho que é essa página mesmo, né? Tem
em vários cérebros, né, em várias posições. Então, esse primeiro aqui é a visão dorsal do cérebro. Então, vocês acham que... Bom, visão dorsal. Vou cortar aqui. A visão dorsal, se fosse da minha amiga aqui, de que lado que a gente estaria olhando esse cérebro? Dorsal. Aquele primeiro figura lá. Das costas. O da crina. Assim É em cima da cabeça, não é? ou assim? Esquece, eu confundi. Então, mas é assim ou assim? Eu não. Aí, agora. Na crina do cavalo. Assim? Dorsal, professor? É. É as costas. Costas é dorsal. Assim, então. A É. gente, Pela aquele imagem, eu acho que é o contrário. como? Assim? Eu acho que é assim, só que tipo assim, para baixo. Assim. É, a cabeça Assim. virada. É, assim mesmo. Ou assim, né? Do jeito Ou do assim. desenho. Muito bem. É assim. Assim ou assim. Deixa eu ver no desenho aqui. Eu acho que é de Se o ponta cabeça. Se o focinho está para cima ou para baixo? Acho que o focinho está para cima. É isso mesmo. Então, aquele desenho lá como que eles chamam? Deixa eu falar certinho aqui. A visão dorsal do cérebro é a visão de pelo menos a que está no livro, é a visão de um cérebro, né? Assim, né? A parte como se eu tivesse, se fosse a minha cabeça, né? Como se eu tivesse assim. Tá? Vocês estão vendo essa parte aqui. Essa parte aqui. É a visão dorsal do cérebro. Certo? Sim. É. Então, vamos voltar lá pro desenho. Então, e o segundo aqui. Ah, tá, o focinho. Ah, tá, é isso mesmo. Só tá escrito aqui, anterior e posterior. Então aqui o focinho tá para cima, é isso mesmo. Da mesma forma que o focinho também está para cima. E essa aqui é a visão ventral, certo? Do cérebro. Então, vamos voltar aqui para minha amiga. Minha ajudante. Na visão ventral do cérebro, então, a gente está olhando o cérebro a partir de qual ponto de vista? Por baixo do queixo aí. Do ventre. Do ventre como? Ou por baixo? Deita aí a vaquinha, professor. Sim, sim. Pois é, eu acho que é o contrário. Assim, de barriga para cima, eu acho. De barriga para cima. Assim? Assim, porque o rosto fica para cima, né? Ventral. O ventre Eu tô pra achando cima. que é assim, né? Sim, sim, é assim mesmo. O Dilon tinha acertado já de cara. Por baixo do queixo, né? Se a gente olhasse o cérebro, né, se tivesse uma visão de raio-x por aqui assim, a gente estaria na visão ventral do cérebro, igual está no livro, porque lá o focinho também está para cima. Ou, nossa, quase derrubei minha garrafa aqui. Ou assim, né? Tipo, se vocês tiver se arrancasse meu cérebro agora, assim, vocês iam ter uma visão ventral dele. E também uma coisa para decorar e não errar. Ventral é o contrário do dorsal, não é? É.
Então, Sim. se a visão dorsal é a visão de cima, vamos dizer assim, do cérebro, a visão ventral só poderia ser A visão de baixo do cérebro. a visão de baixo. Dorsal é o contrário de ventral, ventral é o contrário de dorsal. Se uma é em cima, outra é embaixo, se uma é embaixo, a outra é em cima. Certo? Nossa, professor, muito bom. Por aí vocês não é. Muito bom? Ah, tá. Achei que já tinha confundido O tudo. exemplo da vaquinha foi muito bom pra gente raciocinar isso. Bem, meus anos da psicologia e da educação não foram em vão. Muito bem. Na FAC 3 a gente manuseou um cérebro de verdade. Uhum. Vai chegar esse momento. Não sei quando, mas vai chegar. Não vou dizer daqui um mês, daqui uma semana, não sei. Uma hora vai chegar o momento de vocês também. Por enquanto a gente está estudando por esquema. É muito melhor realmente ver a coisa concreta, né? Mas por enquanto vamos no esquema. Bom, ventral e dorsal. Beleza. Anterior, posterior, ventral e dorsal. A mesma lógica do ventral e dorsal vale para o anterior e posterior. O posterior é o contrário do anterior. Então, se uma imagem está escrito anterior e a outra está escrito posterior, significa que uma é o contrário da outra. Deixa eu ver aqui se no Atlas tem alguma imagem dessa aí. Visão posterior e anterior do cérebro. Eu acho. Achar. Deixa eu achar. Nossa, será que não tem? Não. Vou procurar no Google então. Realmente não tem mesmo. Tá bom. Mas só para destacar uma coisinha aqui, ó. Bom, tá escrito aí, né? Mas de qualquer forma eu vou perguntar. Então aqui, ó, é o cerebelo, certo? Cerebelo, ponte, tronco encefálico. O cerebelo se encontra na região anterior ou posterior do cérebro? Posterior. Posterior, que fica onde? Vamos dizer assim. Na nuca. E Dorsal. muito bem. Na parte de trás da cabeça. E aqui, ó, tá vendo esses dois pauzinhos aqui? Uhum. Sim. Esses dois pauzinhos aqui são os bulbos olfativos. O nosso nariz está ligado direto no cérebro por esses bulbos olfativos. Por isso que quando usa determinadas substâncias inaláveis, ela vai rapidão pro cérebro, faz o efeito rapidão na hora. Por quê? Porque tem ligação direta com o cérebro, nosso nariz, através dos bulbos olfativos. Então, os bulbos olfativos, que são essas duas hastes aqui, estão numa posição anterior ou posterior do cérebro?
anterior. O Dilon está certo, gente, ou não? Está. Todo mundo concorda que o bulbo olfativo está numa posição Sim. anterior? E o Sim. cerebelo? Posterior. Muito bem. Esse negócio aqui, se eu não me engano, é o quiasma óptico, que é um X aí que faz os nossos olhos quando entra no cérebro. Só que ele está cortado aqui, né? Arrancaram o olho desse cérebro aqui. Muito bem. Deixa eu ver se no Google eu acho visão anterior e posterior do cérebro. Então, ventral, dorsal, anterior, posterior. Não tem, gente. Que curioso. Ah, tem uma visão posterior, mas não tem anterior. Bom, não achei, pelo menos agora nessa minha pesquisa de 2 minutos, não achei uma vista. Não, tá errado, isso aqui não é anterior. Ah, é sim. Então, o bulbo olfativo está no anterior, professor? Sim, Está na parte anterior? sim. O bulbo olfativo está na parte anterior do cérebro. Anterior. Está mais perto do rosto. E o cerebelo, por exemplo, está na parte posterior. Professor, Oi. não entendi por que é ventral o cerebelo e não dorsal. Tá. A vista que a gente tem. Bom, vou voltar então no desenho aí, já que você está solicitando. Peraí. Ó, tá vendo aqui? Essa é a visão dorsal do cérebro, certo? Sim. É como se a gente estivesse vendo ele por cima da cabeça, certo? Se a gente arrancar a tampa do crânio, a gente vai ver isso daqui. Essa é a visão dorsal. Certo? Certo. Aí se a gente arrancar o cérebro, aqui não dá para fazer isso, porque o cérebro é bem molinho, ele é bem molinho mesmo, parece uma gelatina. Mas faz de conta, vai, que você conseguiu arrancar esse cérebro, dá para arrancar, na verdade, já vi até vídeo na internet com uma médica segurando um cerebrão bem fresquinho, que o paciente tinha acabado de morrer. E aí faz de conta então que você é essa médica e arrancou o cérebro lá do seu paciente que acabou de falecer e olha, ergue ele assim, né? E olha esse cérebro por baixo. Você vai ver isso daqui. Essa é a visão ventral. Ah, entendi. De baixo. Aham. Vamos pôr dessa forma, né? De cima de baixo. Sim, é a visão ventral.
Por isso que você vê o cerebelo, porque pela visão dorsal tem outras coisas que estão tampando, são os lobos, né? No caso é o lobo occipital que está em cima do cerebelo. Entendi, professor. Certo? E Uhum. então ele fica, aqui a gente consegue ver ele na visão ventral e fica na região posterior do cérebro. Eu usei o cerebelo de exemplo por causa disso, né? Que ele fica na região posterior e os bulbos olfativos aqui ficam numa região anterior. Beleza? Eu acho que tá beleza, professor. Tá bom. É a Joelma que tá falando? É, eu mesmo. Tá bom. Eu achei uma visão anterior do cérebro aqui. Ai, meu Deus, mas é um site de slide que tem 300 slides. Meu Deus do céu, como que eu vou achar? Puxa vida. Ah, eu vou pro... Deveria ter pensado nisso na hora que você estava fazendo slide, né? Mas não pensei. Essa é uma vista anterior do cérebro, sem os olhos, né? Dá para ver aqui, ó. Esse tubinho aqui é aquele xizinho que a gente viu. Lembra que eu mostrei um xizinho? Que é o quiasma óptico que eu falei? É, visual. Isso é a vista anterior. Então, se a gente estivesse olhando de frente, né? Passar uma serra, assim, arrancar o cérebro de frente, a gente vê isso aqui. Então, aqui está o quiasma óptico, o bulbo, né, na frente do cerebelo. O cerebelo está lá atrás, por isso a gente não vê ele inteiro. Que é a vista anterior. E vamos procurar, então, ou seja, o rosto, né, do cérebro, né? Aqui esses dois coisinhos aqui do quiasma óptico, não tem nem colocando aqui, né? Ponte, então... Não, tá. Se tivesse... Se não tivesse seccionado aqui, né, como vocês gostam, a gente daria para ver os olhos aqui, né? Porque esse aqui é o quiasma óptico, é o nervo que leva a informação da visão para o cérebro. Ia ter um olho aqui e um olho aqui, né? Porque a visão é anterior. Muito bem, vamos para a visão posterior. Gente, quando eu for preparar para a semana que vem, acho que eu vou colocar essas imagens lá no slide. Né? Pelo menos já fica... Ah, aqui, ó. Esse aqui é um cérebro real, pelo jeito. Ah lá, essa é a vista posterior do cérebro. Porque no esqueminha é tudo bonitinho, né? Mas Colorido. tudo colorido, tudo bonito. Sabe o que parece, professor? Um caroço de abacate quando sai aquela pele. Imagina o caroço quando ele dá aquela secada e você tira aquela capa do caroço do abacate. Mas esse cérebro aqui, ele já tá... É um cérebro de laboratório de anatomia. Ele tá há muito tempo mergulhado no formol, por isso que ele tá desse jeito. Mas é um cérebro real. Essa é a vista posterior. Aí o cerebelo e aqui seria o lobo occipital. Essa é a vista posterior, né? O cérebro visto de costas, vamos dizer assim, né? Ó, aqui uma outra imagem, é um cérebro real também. Esse cérebro está mais bonito do que o anterior. Ah, e esse aqui está com as meninges. A meninge é a capa, vamos dizer assim. Não tem como. Aonde dá meningite? Isso. Quando dá Né? meningite é porque afeta as meninges. Infecciona. Aqui é a visão posterior do cérebro. Certo, meus amores, já passei do horário de novo. Nossa senhora, o professor tá difícil, hein? Todo dia passa horário. Como é que faz, hein?
Professor, dá para mandar no WhatsApp esse PDF? Porque esse horário mesmo eu não consigo, igual você comentou ontem, acho que todo mundo entrando no AVA. Nossa, o meu eu não consigo abrir aqui, fica rodando lá, sabe? E durante o dia eu tô abrindo. Mas para mandar imprimir, se você puder mandar. Tá, se alguém puder fazer, pode. Não, faz o seguinte, deixa que eu mando já tá aberto, já tô no computador. Não tenho pressa, porque vai ficar para semana que vem e tal. Tranquilo quanto a isso. Só mandar o. Não, vou mandar já. Aí acabou o problema. Depois mandou imprimir. Muito bem. Bom, eu vou desligar aqui então, aí eu já mando já, tá bom? É Tá, isso, gente. obrigada. Algo mais a acrescentar, declarar, comentar, perguntar? Perfeito. É isso? Tá bom, então, dorsal, ventral, anterior, posterior. Guarda essas palavrinhas que depois vai vir mais. Quem leu o capítulo lá já, quem leu o capítulo lá já tá sabendo, né? Então, leiam e aí, né, fica a dica também. Você pode ir lendo o capítulo e acompanhando no Atlas, né? Porque eu pego esse que você manda agora para mim, eu jogo no meu e-mail e aí eu abro no computador com as letras maiores, aí fica perfeito. No AVA eu não estou conseguindo, mas no e-mail eu consigo abrir e acompanhar, entendeu? Também dá para fazer isso. Beleza. Bom? Muito bem. Então, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa Boa noite. noite, professor. Boa noite, Boa pessoal. noite, turma. Boa noite.